Para a leitura, os irmãos acompanham. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, defiarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os bens. E se há dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Sua espada, porém, traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale um pouco do justo, que é a abundância de muitos ímpios. Pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos do Senhor os sustenta. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a soberba, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te deixará para possuires a terra, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Porquanto os transgressores serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai, estamos agora diante da Tua santa e inerrante palavra. Momento do culto agora, onde queremos, ó Deus, nos colocamos para ouvir a Tua voz. Aquilo que o Senhor Deus tem a falar ao nosso coração.
aquilo que o Senhor já falou no meu coração, e agora peço que o Senhor fale, Deus, aos teus filhos aqui presentes, para que sejam edificados do Senhor, Deus, para que sejam consolados com o Senhor quanto aquilo que recebemos de Ti. Ó Deus, abra o nosso entendimento, o nosso coração, ó Deus, à luz da Tua palavra, para que possamos contemplar, Pai, as maravilhas da Tua lei. Assim oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, certamente, em algum momento da nossa vida, nós já olhamos ao nosso redor, diante das coisas que acontecem, nós já afirmamos a seguinte frase, ou a seguinte exclamação: isso não é justo. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos as pessoas que mentem, que trapaceiam, que exploram, mas que parecem prosperar mais e mais a cada dia. Parece que à medida em que elas mentem, à medida que elas trapaceiam e exploram as pessoas, elas parecem prosperar mais e mais. Nas redes sociais, ostentam uma vida perfeita, viagens, carros, casas, roupas de luxo. Enquanto isso, homens, mulheres que amam a Deus, enfrentam das mais diversas dificuldades, problemas financeiros, problemas de saúde, dificuldades no trabalho, dificuldades no contexto familiar. Porém, isso não é apenas uma questão financeira, mas também é o peso de viver num mundo onde o que é certo ele é ridicularizado e o que é errado é aplaudido de pé pelas pessoas. Onde aquele que é fiel nos seus negócios, é honesto nos seus negócios, ele acaba por perder diversas oportunidades, enquanto aquele que é desonesto cresce, progride. Onde aquele estudante que estuda dia após dia, passa noites em claro, ele vai mal na prova, mas aquele que cola tira a nota máxima. Nós, os crentes, que nós mantemos os princípios, lutamos para manter os princípios que recebemos pela graça do Senhor Deus, nós somos chamados de retrógrados, enquanto o ímpio, aquele que vive no pecado, ele é chamado de corajoso, ele é chamado de contemporâneo, atual. Porém, essa tensão que nós vivemos hoje, e toda essa distinção, ela não é nova. O rei Davi, ele sentiu isso profundamente, ele viu com seus próprios olhos homens ímpios prosperando e justos sofrendo. Nós vamos lembrar que daquilo que nós já vimos dos Salmos, desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 37, e permitido ser Deus, nós iremos ver hoje, nós vamos ver essa distinção entre aquele que é ímpio e aquele que é justo. E o próprio Davi foi um desses que sofreu das mais diversas injustiças. Claro que outras por conta do seu próprio pecado, mas o rei arrependido que se volta para o Senhor, agora perseguido, as pessoas conspiram contra o seu reinado. Nós vemos no capítulo 35, quando ele pede ao Senhor: Senhor, contende com aqueles que contendem comigo. Então ele viu e sentiu homens ímpios prosperando e homens justos sofrendo. Ele sentiu aquela indignação que nos faz questionar muitas vezes: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel? Parece que as coisas não melhoram. Eu busco ao Senhor Deus, eu oro, eu venho à igreja, eu participo, mas parece que não vale a pena tudo isso. É nesse contexto que Davi então escreve o Salmo 37, e entenda que aqui não é um desabafo de desespero, mas é uma declaração de fé madura deste homem. Um chamado para mudar o foco, os nossos olhos, de coisas terrenas e olhar para uma esperança, uma herança que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos lembra que a prosperidade dos ímpios é como uma grama verde que logo seca. Ou seja, é algo que é efêmero, que termina, ela tem um tempo. Todos os seus esforços, os seus empreendimentos são temporários. Ele nos lembra que o Senhor Deus sustenta os seus e que garante a herança eterna àqueles a quem Ele torna justos. Vivemos, irmãos, em dias em que a justiça parece ganhar, a injustiça parece ganhar. Basta nós olharmos, por exemplo, o nosso contexto político hoje, não é? Parece que tudo está se esvaindo, parece que as coisas não vão dar certo, mas, meus irmãos,
nós estamos apenas no meio da história, como nós cantamos, que o final da história nós já sabemos qual é. Então é justamente para não sermos enganados pelo retrato do momento que nós vivemos, que o Salmo 37 começa com uma ordem bem clara. Ele diz no verso 1, não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então Davi quer que nós entendamos que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária, ela é frágil. E o primeiro passo, portanto, nós devemos aprender é olhar para o mundo com os olhos da fé. É olhar para aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa herança, aquilo que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Este salmo, o Salmo 37, ele é um salmo sapiencial, um salmo de sabedoria. Ele aqui é simplesmente titulado como Salmo de Davi. E ele é um dos 3 salmos que tratam do difícil problema da prosperidade dos ímpios. Vamos ver o Salmo 49 e o Salmo 73. E ele está mais próximo de um provérbio poético do que um cântico de adoração, uma espécie de doxologia ou louvor. Mas se nós olharmos, nós não vemos algo nesse sentido. Até porque essa poesia ela é escrita, ela é estruturada em um acróstico, onde cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico, o que indica a intenção do autor de Davi, uma intenção didática, a fim de facilitar a memorização. Era um artifício da língua hebraica, da poesia hebraica, usar acróstico para ensinar, para facilitar a memorização daqueles que estão lendo. E o tom dessa carta é pastoral. Como havia dito, ela não é um grito desesperado por coisas que o ímpio tem e eu não tenho. Ela não é um desespero, mas é um encorajamento paciente para nós confiarmos na justiça de Deus, confiarmos na sua providência, confiarmos no seu cuidado, a nos deleitarmos no Senhor Deus. E se nós pudermos definir aqui um tema central no Salmo 37, nós podemos pensar na soberana providência do Senhor Deus, que cuida dos seus e que garantirá a herança eterna que recebemos em Cristo Jesus. E como é que nós podemos enxergar e ver tudo isso a partir deste salmo que Davi escreve aqui? Eu quero dividir esse salmo de forma bem breve em 3 partes para afinal fazermos algumas aplicações. Primeiro, do verso 1 até o verso 11, nós temos um chamado a confiarmos no Senhor Deus. Depois, do verso 12 ao verso 33, nós vemos o fim dos ímpios e o sustento dos justos. E por fim, do verso 29 ao verso 40, a perseverança dos justos e a sua herança eterna. Nós iremos ver esses pontos e, ao final, permitindo o Senhor Deus, faremos algumas aplicações. Eu quero que os irmãos percebam, nessa primeira parte do Salmo, do verso 1 ao 11, quando o Senhor Deus nos chama a confiarmos nele. Nos versos 1 e 2, e aqui eu quero observar 2 coisas com os irmãos nesta primeira parte. Primeiro, que nos versos 1 e 2, Davi aqui me traz um alerta sobre o perigo de nós não administrarmos bem os nossos sentimentos. Nisso, ele expõe aqui o problema de que a prosperidade dos perversos nos traz preocupações, e que por muitas vezes são pecaminosas. Quando nós fixamos a nossa mente nela, nós ficamos irados, alimentamos amargura no nosso coração, ressentimento, até mesmo desconfiamos de Deus quando nós afirmando que Ele está inerte diante de tantas injustiças, diante de tantas coisas erradas que acontecem. E com isso nós corremos o risco de ficar indignados como os malfeitores e hospedar no nosso coração e nutrir o nosso coração com inveja de pessoas que praticam a iniquidade. Esta afirmação que ele dá no verso 1 e verso 2 não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. A palavra aqui, indignar no original, ela vem do radical que significa abrasar, arder, inflamar.
É certo que nós nos indignamos quando nós vemos o nome do Senhor Deus sendo blasfemado, sendo tomado em vão. Porém, a indignação que Davi está falando aqui é quando ela é inflamada pela inveja, por aquilo que os ímpios conquistam, por aquilo que eles têm, que a gente acaba não tendo. E isso torna o nosso coração insensível às bondades e às promessas que Deus nos deu. E todavia nós sabemos aqui, Davi vai nos ensinar que nós devemos saber que a glória dessas pessoas ela é efêmera, ela é passageira, ela tem um prazo de validade. Elas definharão como a relva, como a grama verde que segue, como diz o verso de número 2. O problema aqui do Salmo 37, como também no Salmo 33, consiste nessa aparente prosperidade do perverso. Então o salmista ele vai dizer aos seus leitores: olha, não nutra no seu coração inveja dos perversos, não alimente no seu coração inveja, pois eles não passam de relva. Parece que vai florescer, mas na verdade vai murchar. Charles Spurgeon, ele diz algo, ele é muito enfático a dizer que a destruição dos descrentes, ela será veloz, súbita, segura, impressionante e irrecuperável. Então essa primeira afirmação que Davi nos traz aqui é um alerta de que nós não devemos ter o nosso coração com inveja dos malfeitores, porque ela é temporária. Digamos que essa então é a realidade, é o que o salmista está vivendo ali. E a partir do verso 3, em segundo lugar, até o verso 8, Davi vai nos mostrar vários imperativos que indicam qual deve ser a nossa postura diante dos malfeitores, diante das injustiças, das coisas que acontecem à nossa volta. Veja no verso 3 que usa a expressão confiar, no verso 4, agrada-te, no verso 5, entrega, verso 7, descansa, e no verso 8, deixa a ira. Por que Davi ele usa esses imperativos? Porque ele nos chama a confiar em Deus, num ambiente onde alguns praticam o mal e outros vivem à solta, vivendo na iniquidade. E essa postura e todos esses atos piedosos são um antídoto para nós não ficarmos irritados ou invejosos com o aparente sucesso dos ímpios. Ele diz: confia. Aqueles que confiam em Deus, praticam o bem, vivem como mansos, porque herdarão a terra. No verso 4, agrada-te, ou seja, satisfaça, deleite no Senhor. Alguém que expressa contentamento. E que os desejos do nosso coração, eles não podem ser supridos com revide, com vingança, com inveja, porque o Senhor, somente o Senhor, ele é a fonte para saciar os desejos mais profundos da nossa alma. Charles Spurgeon, ainda comentando, ele diz o seguinte, falando a respeito disso, que as pessoas que se deleitam em Deus não desejam nem pedem nada além daquilo que agrada a Deus, uma vez que seus desejos estão submetidos à vontade de Deus. Aqui, esse verso ele está se referindo aos nossos anseios mais profundos e não desejos casuais. Aí ele continua no verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mais, e o mais ele fará. Nós precisamos o que? Entregar nas mãos do Senhor tudo o que nós somos, tudo o que temos, confiar nele, na certeza de que ele vai cuidar de nós, de que o mais ele fará. Entregar aqui significa literalmente dizer, rolar sobre, que é submeter ao Senhor as nossas vontades, as nossas decisões, é fazer tudo descansando sobre ele. É um imperativo aqui, uma ordem de colocarmos nas mãos de Deus os nossos problemas, os nossos planos, as nossas lutas, os nossos sonhos. É aquilo que Pedro vai falar lá no capítulo 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, a colocarmos diante de Deus as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele continua, no verso de número 7, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Aqui o verbo descansar quer dizer calar, aquietar, ficar em silêncio. Descreve aqui uma entrega tranquila do nosso ser ao Senhor, de alguém que confia e que espera pacientemente. Spurgeon ainda diz que silenciar o espírito
estar calado perante o Senhor, esperar com paciência santa o tempo para esclarecer as dificuldades da providência, são atitudes que todo coração benevolente deve fazer. Pois uma língua silenciosa mostra, em muitos casos, não só uma cabeça sábia, mas também um coração santo. Davi continua, deixa a ira, verso de número 8, ele diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Aqui aponta para algo, para alguém que tem paciência, para quem que exerce a paciência. A ira, o furor, a impaciência são marcas, na verdade, dos ímpios e não dos justos. Pois quem nutre a sua alma de raiva e impaciência, diz o verso, que acabará mal. Alan Herman também comenta que ficar irado aqui equivale a imitar os caminhos tortuosos dos perversos. E que a inquietação interior em tal situação resulta em mais males que põe alguém em risco diante do juízo divino. O que eu quero que os irmãos percebam aqui nesses imperativos que Davi coloca aqui, não somente entender que descreve qual deve ser a nossa postura diante dos malfeitores, diante das injustiças que nós sofremos, mas Davi mostra exatamente qual é a nossa maior carência. Porque quando nós nos indignamos e invejamos os malfeitores, mostra que a nossa carência é da confiança em Deus, que a nossa carência é de nos deleitarmos nele. A nossa carência não é o que eles têm, e aquilo que a gente não tem, mas nós carecemos de confiar mais de Deus, de descansar nele, de nos deleitarmos nele, de exercer a paciência. Isso só mostra, irmãos, como nós somos parecidos com os ímpios. Quando nós não confiamos no Senhor Deus, quando diante das promessas que nós já ouvimos, que recebemos dele, nós não descansamos. Nós não entregamos nossas vidas a ele, aquilo que temos, aquilo que somos. E certamente andamos irado. Quando a minha confiança, quando o meu descanso, quando a minha entrega ao Senhor é deficiente, fatalmente, irmãos, o meu coração se encherá de inveja por aquilo que os malfeitores conquistaram. E fatalmente eu irei colocar a culpa em Deus, porque ele não faz. Aparentemente ele não faz nada. Então perceba que esse chamado à confiança nos mostra qual é a nossa carência. O que mais nós precisamos? Precisamos confiar em Deus, descansar nele, nos deleitarmos nele, exercer a paciência. Então, em primeiro lugar, o chamado à confiança nos mostra, irmãos, o que de fato precisamos, nos deleitar e descansar no Senhor. Em segundo lugar, do verso 12 ao verso 33, Davi vai nos mostrar o fim dos ímpios e o sustento dos justos. Vamos perceber que nessa parte, Davi ele faz um profundo contraste entre justo e ímpio. E que o Senhor ele toma a causa do justo para ampará-lo, mas ele destrói o ímpio por causa da sua iniquidade e violência. E nesse contexto aqui nós percebemos dois contrastes aqui que eu quero ver com os irmãos. O primeiro contraste, do verso 12 ao verso 19, os justos eles serão guardados pelo Senhor. Esse é o primeiro contraste, que os justos serão guardados pelo Senhor, certamente os ímpios serão exterminados. Aqueles cujos corações não são retos diante do Senhor Deus, passam o seu tempo arquitetando o mal contra os justos. Veja o que diz o verso 12. Ele diz, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. O Salmo de número 2, no versículo 4, quando naquele contexto o Senhor Deus estabelece o seu rei, o ungido do Senhor, as nações, os reis ímpios se juntam para conspirar contra o seu rei. E lá diz no versículo 4 que rir-se-á aquele que está no céu, que o Senhor zomba deles. O Senhor zomba do esquema dos reis hostis que conspiram contra ele. E aqui ele zomba do perverso de modo geral, como diz o verso 13. E a razão, irmãos,
é que ele sabe que o seu dia está chegando, como diz o final do verso 13, pois vê, está se aproximando o seu dia. Então perceba que a hostilidade para com os justos, para com os retos, ela é a marca registrada dos perversos. Veja o que diz o verso 14, eles planejam usar armas contra eles, contra nós, inclusive para nos matar. O verso 14 diz que os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. O verbo aqui usado para matar, ele é um termo forte, porque ele está relacionado a uma caça de animais. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, eles estão nos caçando como animais, eles querem nos caçar, eles querem nos matar. No entanto, eles vão descobrir que eles serão a sua própria ruína. Eles vão descobrir que eles são destruídos por suas próprias armas. Veja o que diz o verso 15 aqui. A sua espada, porém, traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Esse tema do mal, que se voltando para com seus praticantes, nós podemos encontrar também lá no capítulo 7, os irmãos podem abrir comigo, por favor. Salmo capítulo 7, do verso 14 ao verso 16. Veja o que diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu à luz a mentira. Abre e profundamente uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. É daquele que semeia, aquele que colhe e semeia mal. Diz o texto que a sua espada lhes traspassará o próprio coração. Os ímpios serão a sua própria ruína. Veja o que ele continua dizendo agora no verso 16, quando Davi é bem categórico em afirmar que mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mas vale um pouquinho que o justo tem do que um monte que os ímpios possuem. A riqueza, ela pode ser uma parte feliz da nossa vida. A riqueza pode nos trazer uma certa felicidade, porém, ela não é a raiz da verdadeira felicidade. Nós podemos ser pobres, nós podemos ter pouco, mas isso é melhor do que viver pensando que a riqueza é o que mais importa. É isso que o texto está dizendo. É nós vivermos como os ímpios que olham para as riquezas como um fundamento da sua felicidade, como a força do seu braço. Veja que diz no verso 17, que pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos do Senhor o sustém. Braço aqui traz a ideia de poder, uma vez que nós vamos encontrar em várias passagens que ele é usado como um símbolo de poder. Mas o que diz? Que o poder dos ímpios será destruído, serão quebrados, mas os justos, o Senhor o sustém. E veja o contraste aqui, a partir do final do verso 17, onde o sustento dos justos vem do Senhor. Veja o que diz, mas os justos do Senhor o sustêm. Verso 18, o Senhor conhece os dias dos ímpios, a herança deles permanecerá para sempre. Verso 19, não será envergonhado nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. O que Davi nos ensina aqui, irmãos? É que o sustento dos justos, dos retos de coração, vem do Senhor. Que Ele é o nosso eterno provedor. Enquanto o poder do braço, do sustento do ímpio, ele é quebrado, Deus, o nosso Senhor, é o nosso eterno provedor, que sustenta o seu povo. E o seu papel aqui ele é enfatizado na expressão Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, que sustenta, que preserva, que guarda o seu povo. Nós vamos lembrar que a Canaã era a herança que o Senhor havia de dar ao seu povo no contexto do Antigo Testamento, e os olhos daquelas pessoas olhavam, pairavam continuamente sobre aquela terra, sobre aquele lugar, do início ao fim. E Deus, ele conhecia a necessidade de cada um do seu povo, de tal modo que ele satisfazia as suas necessidades, que mesmo em tempos de fome, eles desfrutavam de grande abundância.
É por isso que ele diz no final do verso 19: nos dias de fome, eles se fartarão. Verso 23 e verso 24 diz o seguinte: que o Senhor firma o passo do homem bom, e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. É interessante porque também o salmista vai nos lembrar de algo da qual nós estamos sujeitos. O fato de sermos guardados, de sermos guiados pelo Senhor, não nos isenta de dificuldades e de lutas. Porque nós podemos até cair, como diz o verso, nós podemos fraquejar. Mas qual é o diferencial? Nós seremos sustentados. Os justos, nós não estamos isentos de tribulação, mas quando ela nos sobrevém, o Senhor nos estende a mão, o Senhor há de nos guardar. Então esse é o primeiro contraste que nós encontramos nessa segunda parte do Salmo, de que o justo será guardado, e certamente os perversos serão exterminados. O segundo contraste que nós vamos enxergar aqui é que os justos, eles terão a sua descendência abençoada por Deus, enquanto a descendência dos ímpios será eliminada. Não somente o justo será preservado, mas a sua descendência também será guardada, será abençoada por Deus. E Davi aqui, a partir do verso 20 até o verso 28, ele vai enumerar algumas bênçãos que nós podemos desfrutar, que os justos e sua descendência podem desfrutar. Em primeiro lugar, no verso 21 e 22, ele diz que o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e a dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem abençoa. Ou seja, nos mostra aqui uma integridade generosa, onde o ímpio ele não é misericordioso, ele não empresta com disposição no coração, ele presta, mas não devolve. E qual é a bênção desfrutada pelo justo e a sua descendência? Diz o final do verso 22. No início do verso 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, enquanto os ímpios serão exterminados. Em segundo lugar, do verso 25 ao verso 26, nós vemos aqui uma provisão abundante. Davi escreve o Salmo, agora já no topo da sua velhice, de homem já experiente, já conhecendo já de muitas coisas das quais ele já passou. Ele diz no verso 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Verso 26, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será bênção. Então Davi descreve aqui um homem vivo, já experimentado, que dá o seu testemunho de que o justo, ele é sempre comparado por Deus, e que a sua posteridade, a sua descendência será suprida pelo Senhor. Em terceiro lugar, nós encontramos a partir do verso 27, que diz o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. A descendência dos ímpios será exterminada. O justo deve se apartar do mal, fazendo bem, guiando-se pela promessa de que a sua morada será eterna, de que ela será perpétua, porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Enquanto a descendência dos ímpios será exterminada, os justos serão preservados para sempre, porque eles herdarão a terra e nela habitarão. Então perceba aqui, irmãos, o contraste entre o justo e o perverso e seus respectivos descendentes. A semente, os filhos dos justos, o povo da aliança será abençoado, enquanto a descendência dos perversos será destruída. E aqui o salmista, nessa parte, ele elabora aqui um conceito da terra como uma herança para o povo de Israel, o povo pactual de Deus, o povo da aliança, que tinha que manter a sua herança por meio da obediência aos seus mandamentos. E Davi reforça isso
do verso 29 ao verso 34. E ele reforça aqui que é uma das principais diferenças do justo para com o ímpio, no qual é descrito, por exemplo, no Salmo número 1. Veja o que diz a partir do verso 29. De que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. Verso 32, o perverso espreita o justo, procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Nós vamos lembrar do Salmo 1. O contraste que o salmista lá no Salmo 1 ele faz, daquele que ama a lei do Senhor, daquele que medita nela de dia e de noite, ele é o quê? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, os seus passos não vacilarão, porque, diz o verso 31, ele tem no coração a lei do seu Deus. Mas em contrapartida, o Salmo 1 também fala dos ímpios, aqueles que sentam na roda dos escarnecedores, aqueles que são como a palha que o vento dispersa, e que eles não permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor exterminará os ímpios. Eles espreitam e procuram tirar-lhe a vida dos justos, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, porque eles serão exterminados, nem o condenará quando for julgado. Então essas são as principais diferenças, as distinções que o Davi faz entre o justo e entre o ímpio. Agora, a terceira parte do Salmo, que vai do verso 29 até o verso 40, do verso 34 ao verso 40. Esses versos finais aqui, ele resume toda a mensagem de Davi, daquilo que ele já falou desde o início até aqui. E o salmista ele lança aqui um apelo que a exercitarmos a paciência e a ansiosa espera pelo Senhor, aqui o que é associado a seguir os seus caminhos, como diz o verso 24, espera no Senhor e segue o seu caminho. O caminho do Senhor, essa expressão aqui, ela é uma expressão que nos faz lembrar as palavras de Deus a Abraão e a sua descendência, lá em Gênesis capítulo 18, verso 19, quando ele diz que a sua descendência deverá seguir nos caminhos do Senhor. Da mesma forma, Davi, já no final da sua vida, do seu reinado, quando ele vai instruir o seu filho Salomão, ele observa que o Senhor, Deus, ordena algo, que ele deveria andar nos seus caminhos e guardar os seus decretos, guardar os seus mandamentos. Nós vimos lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 3. E qual é a recompensa daqueles que seguem o caminho, daqueles que esperam no Senhor e seguem o seu caminho? Diz o verso 34, ele te exaltará para possuires terra. Exaltar aqui nesse contexto é praticamente uma expressão de libertar. E veja que mais uma vez aqui Davi lhe traz como pano de fundo a terra de Canaã, a terra onde o seu povo iria habitar e de onde eles iriam observar, eles iriam presenciar quando os ímpios fossem exterminados, como diz no final do verso. Em seguida, o salmista vai nos falar da sua experiência. Na sua experiência pessoal, ele já tinha se deparado com homens perversos, homens tiranos, no verso 35 a 36. E esses homens a qual eles viam, esses ímpios, eram como os cedros do Líbano. Mas depois, quando ele procurava novamente, eles já tinham desaparecido. E nenhuma busca mais poderia localizá-lo. Ele diz, passei e eis que desapareceram. Procurei e já não foi encontrado. Quanto aos transgressores, o verso 37 diz, observa o homem íntegro e atenta com o que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade.
E veja um outro imperativo aqui, observa a ideia de considerar, de você conservar, de você guardar, ponderar, de prestar atenção. E o objetivo aqui é chamar a atenção do homem justo, aqui chamado de irrepreensível, de reto. E mais uma vez, o seu caráter, o seu destino se opõe, né, em contraste com o homem ímpio. Veja o que diz o verso 38, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. E por fim, o Salmo Davi termina dos versos 39 ao verso 40, como um resumo, dizendo que a fonte de salvação é o Senhor, que é o refúgio em tempos de tribulação. E que essas palavras finais, elas são interessantes porque elas explicam a razão para os livramentos de Deus. Os justos têm buscado refúgio nele, e por isso ele é santo. Então esse é o panorama do Salmo, da afirmação de Davi, da temporária felicidade dos perversos. E o que nós podemos, irmãos, aprender e observar à luz do que Davi escreve aqui de forma bem geral? Em primeiro lugar, irmãos, esse Salmo 37, é uma clara aplicação do ensino do Senhor Jesus na sua terceira petição, na terceira bem-aventurança, lá em Mateus capítulo 5, verso 5, diz que bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Calvino comenta que a mansidão é a disposição de um coração domado pelo Espírito, que não busca vingança e se submete à vontade de Deus. Martin Lloyd-Jones também diz que a mansidão ela é fruto de reconhecer a pobreza espiritual e lamentar o pecado. E em seguida, ela é seguida de uma promessa que diz que nós herdaremos a terra. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o verso 16. O que para nós significa herdar a terra? Veja o que diz o autor aos Hebreus. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamados de seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Qual é a identificação que Davi, então, ele traz a nós os justos? A identificação é que nós somos os mansos. E perceba e entenda que esse manso ele não é natural, ele não provém da natureza humana, mas sim divina. Nós recebemos isso da parte de Deus através do seu Santo Espírito. Portanto, os mansos são quem herdarão a terra. Nós vamos ver ao longo do Salmo essa promessa acompanhada, essa promessa que acompanha as atitudes piedosas aqui dos justos, de que eles herdarão a terra, de que eles habitarão nesta terra. A segunda coisa que nós podemos aprender neste Salmo é que ele nos ensina sobre a providência de Deus. A providência de Deus de forma soberana, de forma pessoal e fiel. É soberana porque controla tanto o fim dos ímpios quanto o sustento dos justos. Ao longo do Salmo nós vamos ver qual é o destino dos ímpios. Ainda que eles prosperem, ainda que seja próspero o seu caminho, porém é temporário. É temporário, tem um fim. Mas deixa muito claro que os justos, os retos de coração, os seus filhos, os eleitos serão sustentados. E a promessa de que eles, os eleitos de Deus, herdarão a terra. É a providência soberana de Deus. Também percebemos a sua providência pessoal, e aqui nós vamos lembrar do seu nome, Yahvé, o Deus Criador, o Deus do pacto, o Deus relacional. Não é um Deus distante, meramente contemplativo, mas é um Deus que está presente conosco e que se envolve diariamente no nosso cuidado, na nossa direção, no nosso sustento. Veja o que diz no verso 18 e verso 19.
do Salmo 37. Verso 18 diz que o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não se envergonharão nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Verso 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. O Senhor é um Deus presente. A sua providência, ela é pessoal. E a sua providência, ela é fiel. Porque aquilo que Ele nos prometeu, Ele há de cumprir. Ele nos prometeu nos guardar, nos sustentar. A cada dia, a despeito daquilo que nós passamos no nosso dia, Ele vai nos sustentar. E qual é a sua promessa? Que nós herdaremos a terra, a nossa pátria celestial, a qual nós ainda já experimentamos o antegozo daquele grande dia. Esse momento onde nós estamos reunidos com os nossos irmãos é um gosto ainda que pequeno da grandiosa comunhão que teremos na eternidade. Pela sua providência que é fiel, Ele nos prometeu e certamente Ele há de cumprir. E essa é a nossa ansiosa expectativa, irmãos, de que um dia nós estaremos lá com o nosso Senhor, adorando a Deus para todo o sempre. Para concluir, irmãos, como nós podemos aplicar este salmo? Eu quero fazer apenas uma aplicação. O Salmo 37, ele não é apenas um manual de sabedoria prática, não é apenas a ideia somente de colocar isso em língua prática, não é somente para ensinar ou facilitar a memorização, mas nós vamos perceber que este salmo, ele é um retrato profético do justo perfeito, que viveu confiando no Pai, que se submeteu, abdicou da sua glória para viver neste mundo, para morrer pelos nossos pecados, sofreu a maior das injustiças, não tinha culpa alguma, foi rejeitado, foi insultado. O nosso pecado, a nossa culpa recaiu sobre ele, e a mão de Deus pesou sobre ele, e ele se submeteu, confiando. Ele se deleitou na vontade do Pai. Ele confiou na vontade do Pai. E enquanto ele esteve aqui, ele viveu piedosamente. Ele se irou, mas não pecou. Ele sofreu sem se inquietar diante dos ímpios. Herdou do Pai todas as coisas. Ao que parecia, o mal estava vencendo quando ele foi crucificado na cruz do Calvário. Mas como nós já vimos, irmãos, é só metade da história, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde todas as coisas foram colocadas sob o estado dos seus pés, foram dados para ele por herança. E um dia voltará como justo juiz para estabelecer definitivamente o reino de sua justiça. Cristo, o Senhor Jesus, é o nosso maior exemplo, irmãos, a quem devemos seguir, aquele que sofreu as maiores das injustiças, mas de forma perfeita, obediente para cumprir a vontade do Pai. Ele caminhou sobre este mundo para cumprir o seu chamado, sem pecado, mas confiando, se deleitando no Senhor. E aquele que herdou todas as coisas, porque o Pai havia prometido a ele. Irmão, se Cristo venceu, certamente nós vencemos, não pelos nossos méritos, não por aquilo que fazemos, mas porque Ele venceu. E em Cristo Jesus nós herdamos as promessas de que um dia herdaremos a terra. Nós já desfrutamos dela, ainda que de forma pequena, mas haverá um dia que nós iremos desfrutar em toda a sua plenitude do lugar celestial que Ele preparou para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe.